Meninos, o Bolsonaro prometeu Brasil acima de tudo, certo? Sim. E chegamos lá. A única coisa é que Deus não está acima de todos, no nosso caso, parece que é o capeta mesmo. Né? Mas o Brasil está acima de tudo. Ele também, de todos. Olha lá. Aí. Se inverter a lista, né, Reinaldo? O Brasil foi o país que pior gerenciou a pandemia de Covid-19 no mundo. A conclusão é de uma pesquisa feita pelo Lowy Institute, de Sydney, na Austrália. Foi um levantamento... O Brasil está em primeiro lugar, dos piores. É o topo. É ruim, né? Então. Foi um levantamento feito entre 98 países. O estudo levou em conta, Reinaldo, 6 critérios, incluindo casos confirmados, mortes e capacidade de detecção da doença. No top 5 de piores gestores da pandemia, está lá o Brasil em primeiro, depois México, Colômbia, Irã e Estados Unidos. Do outro lado, no topo da lista estão Nova Zelândia, Vietnã, Taiwan, Tailândia e Chipre. Enfim. E, olha, é claro que esse instituto não é a voz de Deus. Agora, os critérios são sérios. Né? E a partir da detecção ali de 100 casos, de 100 mortes, acho, eles gerenciaram as 36 semanas seguintes para saber o que os países estavam fazendo. Nós estávamos, por intermédio da política oficial do governo, espalhando o coronavírus e incentivando as pessoas a andar sem máscara, a se aglomerar, etc. Coisa que, voglio bene, o seu presidente... Meu. Agora virou meu. Ninguém quer. Agora ninguém quer. Parece que voltou a falar. Voglio bene. Vamos lá. Um dia depois de o Brasil ter ultrapassado a marca de 220 mil mortes pelo coronavírus, hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social no evento em Sergipe. Bolsonaro diz que o povo brasileiro não tem medo do perigo que as pessoas têm de voltar ao trabalho. Disse o seguinte: a política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo. O povo brasileiro é forte, o povo brasileiro não tem medo do perigo, sabemos quem são os vulneráveis, que são os idosos e os que têm comorbidades. O resto tem que trabalhar. Isolamento e lockdown nos levam para a miséria. Sabe o que é detestável? É porque esse é um raciocínio essencialmente falacioso. Essa ideia de que as políticas de isolamento social, de distanciamento não deram em nada, isso é uma mentira vagabunda, asquerosa, criminosa, homicida. Vejam o caso de Manaus, que de fato, antes dessa segunda onda, praticamente atuou como se não houvesse coronavírus. Olha o que aconteceu lá. Estava destinado a acontecer isso no Brasil inteiro. E aí sim a economia teria ido para o buraco de uma maneira... Enfim. Então é impressionante que alguém se digne a mentir com tanta cara de pau. Infelizmente, sim, os seus militantes espalham este escarro por aí. Mas isso, infelizmente, engana as pessoas também. Tá querendo lockdown? O Brasil não fez lockdown nunca. Não houve lockdown. O distanciamento que se fez, ora mais severamente, não foi lockdown. E nós vivemos um momento delicado, a depender do que aconteça. Todos os países do mundo erraram, só o Bolsonaro está certo. Só o Bolsonaro, cuja tese não foi testada, está certo. O México deve ter... Vê aí a população do México para mim, acho que 130, 140 milhões de habitantes. O México tem 150 mil mortos. 126. 126. Também foi um que... o presidente lá, inclusive, que é de esquerda, também não reconhecia, se negou a usar máscara, pegou Covid. Onde quer que a sua tese mais ou menos tenha sido testada, senhor, o desastre foi confirmado. Mas a sua tese não foi testada em lugar nenhum. E enfrentar o vírus na questão de coragem. Pare
de falar asneira. Bom, não durou muito, né? A gente desconfiou aqui que não ia dar o negócio do cavalo de pau, não sei o que e tal. Não durou muito, não adianta. Não adianta. Para que ele reconheça as questões relativas à pandemia e tal, é preciso ter um mínimo de empatia. É preciso se solidarizar com o outro, é preciso se condoer com o sofrimento do outro. Bolsonaro não é esse. Talvez seja até uma condição clínica, que se for é incurável. Né? A única pessoa com esse tipo de sentimento boazinha e moral que inventaram foi na ficção, o Dexter. Mas ainda assim ele fazia as barbaridades, né? Mas só com quem merecia. Isso eu digo não. Porque, obviamente, continuava a ser essencialmente o que era. Porque não empatiza, não sofre pelo outro. É incapaz. É incapaz. Junta-se a isso a fome de poder, o desejo de mandar, e aí a gente tem isso aí que a gente está vendo. Porque, atenção, nós temos hoje, enfrentamos uma carência brutal de vacinas, ainda não temos mais vacina. As vacinas estão acabando. E quando vier a nova leva, ainda assim teremos uma imunização muito precária. E se neste momento não tomarmos cuidado, as coisas podem sair do controle. Sim, ainda. E aí, Bob, preparado pro ziriguidum, pro balacobaco, pro telecoteco? Do que você está falando? Eu Carnaval? tô falando da item 17, depois a gente volta. Como você escreveu, mas é porque assim, eu tô com a cabeça no sábado, final da Libertadores, né? Então eu pensei que você tava falando disso. Como você escreveu mais cedo no blog... Não, tem coisa que não tem desdobramento positivo, Bob. Essa disputa, por exemplo, a que você se referiu. Não, mas você vai torcer pro Santos, que eu sei. Enfim. Eu? Não? Tá louco. Pô. Vou torcer por um bom jogo e olha lá. Vamos falar de carnaval então, Reinaldo. Como você escreveu mais cedo, falou aqui mais cedo na Band News, o mês de fevereiro traz o perigo, um fator preocupante que é o carnaval, perigo para a pandemia. A União já decidiu que os dias 15 e 16 de fevereiro e que até as 2 da tarde do dia 17, quarta-feira de cinza, serão ponto facultativo e que cada estado e prefeitura tem autonomia para decidir se libera ou não os funcionários públicos. Algumas cidades já bateram o martelo e não vão ter festa nem feriado. Outras, no entanto, vão manter a folga. O risco, como aconteceu no fim do ano, é de muita gente viajando e muita gente se aglomerando. Infelizmente vai acontecer, porque é uma mistura de desalento com burrice. Porque veja só, festa de fim de ano não tem promoção, são poucas as promoções oficiais. Tudo bem, tem o Réveillon, não sei o quê, simplesmente não fizeram, acabou. Carnaval são mais, digamos assim, tem as promoções oficiais, mas também tem os eventos independentes, né? Que as pessoas criam, não sei o quê, e ficam mais alegrinhas. A catástrofe decorrente do fim do ano está aí, a segunda onda. A do carnaval pode ser pior. Com o nosso presidente estimulando as pessoas. Vamos lá, tudo bem. Vale bene. Oi. Você que tomou cloroquina, Uhum. qual é o seu testemunho? Funciona? Acha que o Tribunal de Contas da União está sendo injusto? Como é que é? O Tribunal, o TCU, decidiu ampliar de 5 para 10 dias úteis o prazo para que o Ministério da Saúde dê as explicações. Explique por que tem usado a cloroquina. A gente falou sobre esse assunto aqui ontem. Dentro desse prazo, o governo também deve enviar ao tribunal uma série de informações sobre aquele aplicativo Tratikov, que recomendava remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19 até para bebês. Aliás, um monte de amigos fizeram um teste. Era isso. Se você estava lá e dizia, tenho 70 anos, estou com tosse seca. Aí vinha, toma cloroquina, azitromicina e ivermectina. É um bebê recém-nascido, tá com Diarreia. secreção. Ivermectina, azitromicina e cloroquina. Um crime.
É isso que é. E, claro, o colapso... Olha só, essas coisas que o Bolsonaro fala, né? Que geraram o colapso no Amazonas. E aí os pacientes tiveram de sair do Amazonas. Tiveram de sair do Amazonas e estavam, porque agora é a cepa dominante, estavam com aquele vírus que apareceu no Amazonas. Que agora não está mais só no Amazonas. Por que não está mais só no Amazonas, Bob? O secretário estadual de saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, fez um alerta sobre a nova variante do coronavírus que surgiu em Manaus. Segundo ele, existe uma chance real dela se espalhar pelo país. Isso porque, é o que você falou aqui, Reinaldo, muitos dos pacientes transferidos da cidade para outros estados estavam infectados com a nova cepa. Segundo o secretário, a nova variante já responde por quase 90% dos casos na capital amazonense. Segundo o jornal Folha de São Paulo, esse alerta foi feito em uma reunião com outros colegas secretários. E sim, o vírus, aliás, já está em São Paulo também. O colapso no Amazonas, em razão do crescimento da Covid no interior, ameaça continuar. E tem aí a questão da prisão do prefeito. Vale bem, vamos tratar disso. Sim. E vamos para o comercial. O Ministério Público Estadual do Amazonas pediu na última segunda-feira a prisão do prefeito Davi Almeida e da secretária municipal Chádia Frache, na ação que denuncia irregularidades na aplicação da vacina e no fornecimento, do favorecimento, melhor dizendo, de pessoas que teriam furado a fila da vacina na cidade. O órgão ainda pede o afastamento de ambos dos cargos públicos. Numa nota, o prefeito disse estar profundamente indignado com a atuação ilegal e arbitrária do Ministério Público e informou que vai entrar com as medidas cabíveis contra os responsáveis. O comunicado ainda afirma que não existe o menor indício de desvio de recursos públicos, ato lesivo ao erário ou repercussão criminal. Olha, deixa eu dizer uma coisa, aqui sempre dizemos tudo. Eu acho que o pedido de prisão é precipitado também pelo que se sabe, porque aí você teria, e não me parece que ainda tem evidência, de comprometimento pessoal do prefeito com o negócio de furar fila. Né? Não me parece, que eu saiba, não vi o material. Né? O pedido, não li o pedido, portanto, até onde sei, não li lugar nenhum que tenha ali um ato de ofício do prefeito ou testemunhos suficientes dizendo não, o prefeito sabia e ele promoveu o fura-fila. Então, a ver. Né? Agora, que eu saiba, meninos, ainda está, acho que não foi revisado, continua em curso a proibição de aplicação das vacinas determinada pela Justiça Federal, não é isso? Em Manaus? Sim. Eu acho isso uma aberração. Acho injusto com a população de Manaus. Por causa de alguns vagabundos que furaram a fila, você simplesmente suspende a vacinação. Uma pergunta à Justiça Federal. O que é que impede de se aplicar a vacina segundo critérios e depois se apurar quando houver fura-fila? Digamos que, ao suspender a vacinação, você esteja deixando de vacinar 30 canalhas. Mas, se não me engano, são 71 mil vacinas. Você está deixando de vacinar 30, 40 canalhas e milhares de pessoas que poderiam estar sendo imunizadas. É o tipo de decisão que... ministro Fachin, eu comecei a falar o programa com o senhor. É o tipo de decisão daquele tipo de moralismo que o senhor costuma empregar. O moralismo que mata aqueles que seriam protegidos pela moral. Não faz sentido essa decisão. Essa decisão é absurda. É uma decisão contra os pobres, é uma decisão contra os pretos, é uma decisão contra os humildes, é uma decisão contra os humilhados, é uma decisão contra os indígenas, é uma decisão contra os fracos. Por causa de alguns canalhas. Vamos pro comercial, Vale Bene, e aí você já põe vinheta, você já faz. Ô, Vale Bene, é com você. Faça o que você quiser. Obrigado.